E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Kaila Prado, de literatura. E se você deu um clique nessa aula, é porque você está interessado em melhorar os seus conhecimentos nessa área. Então, parabéns por isso, porque a literatura realmente é uma arte, e enquanto arte, ela nos constrói. Vamos lá, então? A gente vai começar nessa primeira aula falando um pouquinho sobre a introdução a esse pensamento literário, falando sobre os conceitos e como nós estudamos literatura aqui no nosso país especificamente, o que tem sido cobrado nas grandes provas, nos vestibulares, nos concursos específicos, como que a literatura dialoga, inclusive, com as outras matérias que você estuda, de que maneira ela dialoga com o seu dia a dia, como que ela está presente na nossa vida, fechou? Então esse é o nosso objetivo hoje. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Literatura, primeiro que a gente precisa entender é que a literatura é uma arte. E sendo uma arte, ela nos traz para um lado sempre reflexivo. A literatura nos leva a pensar sobre a humanidade, até mesmo porque, gente, os personagens que estão ali nas obras, eles estão vivendo situações específicas dentro de determinado contexto histórico e social. Então, muitas vezes os conflitos que esse personagem vive, as situações que ele tá passando, né, com relação ao contexto em que ele está inserido, ou as suas angústias, as suas reflexões, muitas vezes dialogam com as nossas próprias angústias e com as nossas próprias reflexões. Então é uma arte que nos leva a pensar, é uma arte que nos sensibiliza, que nos ensina, que nos ajuda a compreender o passado e, consequentemente, melhor o presente. E, como toda arte, gente, existe uma matéria-prima. A literatura tem uma matéria-prima que é utilizada para poder formar o produto em si, o produto final. Então, da mesma forma que na dança você utiliza o movimento, na música você utiliza o som, na literatura você utiliza a palavra. A palavra é a grande matéria-prima da literatura. Vai ser por meio da palavra que você vai conseguir criar essa grande arte. Mas não é qualquer palavra, pessoal. A gente diz que é a palavra estilizada. E assim a gente tem uma boa literatura. Quando o autor ele consegue, por meio das figuras de linguagem, né, dos processos de comparação, das metáforas, das hipérboles, ele constrói um texto que dialoga com o belo. Ele consegue levar você para dentro da história, né? Você está fazendo a leitura do livro e parece que você está dentro daquele cenário, parece que você está dialogando com os personagens. Essa é a boa literatura, uma literatura que ela te leva para aquele ambiente. Por isso que não pode ser qualquer escrita. É por isso que a literatura é uma arte e que o artista, que é aquele que faz a literatura, aquele que faz a arte, ele precisa ter o dom para aquilo também. Ele precisa ser alguém que estuda, alguém que pratica. Veja, não é qualquer pessoa que dança muito bem, a pessoa pratica, a pessoa treina, não é qualquer pessoa que canta, a pessoa estuda, a pessoa se aperfeiçoa na área. E da mesma forma, o escritor, ele trabalha com aquela arte, portanto, ele precisa usar bem as palavras, escolher os termos específicos para que você consiga entender a mensagem que ele quer passar. E aí a gente vai para uma das outras grandes funções da literatura, que é exatamente te passar, transmitir uma mensagem. Toda arte tem essa função. Toda arte tem o objetivo aí de passar para nós uma mensagem específica, e na obra literária você também tem isso, não é diferente. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, por exemplo, da Menina que Roubava Livros, que é uma obra literária que foi adaptada para o cinema. E eu não sei, né, que se você não assistiu, assista, é um filme fantástico, e ele vai ter uma cena muito boa, em que a menina, que ainda não sabe ler, né, ela pede para aprender a ler. Ela começa a riscar algumas letras num porão. Você tem todo um contexto histórico específico nessa obra, né, Segunda Guerra Mundial. Então, eles têm um porão na casa em que eles escondem um judeu, em que eles escondem um refugiado, tentam protegê-lo, né, de toda aquela situação, e a menina começa a aprender a escrever exatamente com esse refugiado, e ele tá ali naquele porão já há meses escondido. E tem determinada cena em que ele diz pra ela, ele diz assim, olha, me fala como tá o dia, né, eu quero saber como é que tá lá fora. E aí ela fala, o dia tá nublado.
E ele diz: não, não, eu quero que você conte para mim como está o dia, de maneira que eu consiga ver, enxergar por meio das suas palavras. E ela começa a pensar, né? A protagonista, que é a Liesel Meminger, ela começa a pensar e ela fala assim: hoje o céu amanheceu cor de prata. Entendem? Veja a diferença de eu dizer que hoje o dia está nublado e de repente eu coloco a seguinte frase: hoje o céu amanheceu cor de prata. Gente, é exatamente isso que é fazer literatura. É conseguir usar as palavras como se fosse um quadro. Você pinta um quadro por meio das palavras. E essa é a função, é a potência que a literatura tem, de fazer o outro enxergar por meio das palavras. Por isso, então, que a gente fala que a literatura é uma manifestação artística e a arte que utiliza as palavras estilizadas como grande matéria-prima, ok? Bom, vamos lá. Além de tudo isso, no cerne da literatura nós temos também a história. Por isso que nós dizemos que ler literatura, fazer a leitura das obras, é entender a história da moral, é entender a história da humanidade. Só que não vista pelo olhar, por exemplo, de um historiador. O historiador trabalha com fatos. O escritor, ele vai trabalhar, ele vai escrever a partir de um olhar subjetivo, e essa subjetividade vai fazer com que ele caminhe também para uma análise da moral, uma análise do comportamento do ser humano. Portanto, quando eu faço a leitura de uma obra, é como se a minha mente, o meu coração, estivesse entrando em contato com a mente e com o coração daquele escritor, porque ele traz ali a sua perspectiva acerca daquele determinado tempo. E é por isso que a gente fala que ler é tão importante, porque não ler significa ignorar a história da moral, significa ignorar a questão do sentimento, significa ignorar, não conhecer toda uma análise crítica do comportamento da sociedade, não refletir. Por isso que ler é tão importante, porque por meio da leitura você reflete sobre as suas próprias escolhas, você conhece o que já aconteceu no passado para compreender melhor o seu presente. E a gente tem aqui, gente, um texto que eu trouxe para exemplificar, que é de um crítico da literatura, o Bartolomeu Campos de Queiroz. E ele fala aqui sobre essa potência que existe na escrita e na leitura. Então ele diz assim, ó, havia uma desconfiança. O mundo não terminava onde os céus e a terra se encontravam. A extensão do meu olhar não podia determinar a exata dimensão das coisas. Havia o depois. Havia o lugar do sol se aninhar enquanto a noite se fazia. Havia um abrigo para a lua enquanto era dia. E o meu coração de menino se afogava em desesperança. Eu que não era marinheiro nem pássaro, sem barco e asa. Um dia aprendi com Lili a decifrar as letras e suas somas. E olha só, olha o que ele diz. E a palavra se mostrou como um caminho poderoso para encurtar a distância, para alcançar onde só a fantasia suspeitava. Então, havia uma desconfiança nesse personagem aqui, né, de que havia algo muito além do que aquilo que ele enxergava. E aí, de repente, quando ele aprende a ler, ele descobre o poder que a palavra tinha para poder mostrar para ele outros mundos, outras histórias. Como a fantasia, porque literatura é ficção, mas como essa ficção, na verdade, nos revela muito sobre a própria realidade, como a fantasia nos mostra, na verdade, aquilo que está ao nosso redor. E aí ele diz aqui, né, ao virar uma página do livro, eu dobrava uma esquina, eu escalava uma montanha, eu transpunha uma maré. E é isso que a literatura faz, gente, é um aventurar-se pela história da humanidade, vista por meio de um olhar de um artista, ou seja, é a história da humanidade escrita para a sensibilização e não simplesmente para eu conhecer datas específicas, para eu saber os fatos históricos, mas para eu poder me sensibilizar, entender melhor o homem, né? Quem somos nós mesmos. A literatura é um caminhar para nós mesmos. Lendo uma história, conhecendo um personagem, eu aprendo a me conhecer melhor. E olha, tão importante isso nos nossos dias, né, gente? Vamos pensar tudo o que tem acontecido na sociedade, quanta insensibilidade tem existido, né? Quanto individualismo, quanto egocentrismo. Entendem que a literatura não é só para você fazer a prova, gente. Não é só para você fazer lá o seu concurso, não é só para o vestibular. Ela é uma arte necessária para a gente compreender melhor o outro. E isso é fundamental. É fundamental para nós enquanto seres humanos. Trouxe aqui um outro exemplo só para vocês entenderem essa
esse processo de criação estilística. Aqui nós temos um trecho de Iracema, obra de José de Alencar. E olha como ele constrói a introdução da obra, né? Lá no primeiro capítulo, quando ele vai trazer uma descrição do local em que se passa a obra. E ele diz assim: verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba, verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente. Gente, olha só, ele vai falar do mar, ele chama a água de esmeralda líquida. Olha que construção metafórica bonita. Olha a repetição que ele faz no começo aqui das frases, né? Verdes mares bravios, verdes mares que brilhais, onde vai a afouta jangada, onde vai como branca Alcione, ou seja, existe aqui uma construção quase poética num texto em prosa, uma prosa poética. Essa é a beleza que a literatura também traz no seu processo de escrita. Aqui um poema agora, Fernando Pessoa, como que ele vai falar da literatura? Ele vai dizer que o escritor, o poeta, ele é um fingidor. E que ele finge tão bem que ele consegue fingir uma dor que não é dele. Ou uma dor que ele devera sente, uma dor que ele verdadeiramente sente. Então, no processo da leitura, você conhece um personagem e você fala, existe o escritor, existe o personagem, certo? Mas muitas vezes aquele personagem nada mais é do que a projeção do alter ego desse escritor. Então, ele finge uma dor, porque é literatura ficção, mas é uma dor que ele verdadeiramente sente. E nós, enquanto leitores, né, ele brinca com o nosso coração, com a nossa mente, como se fosse um trenzinho, um comboio de corda, que ele fala aqui na terceira estrofe, né? Porque nós também acabamos sentindo a dor daquele personagem. Gente, quantas vezes você não se pegou chorando na leitura de uma obra ou vendo um filme? Quantas vezes você não se pegou se emocionando com a história daquele personagem? E não só porque você se identificou, porque parece com a sua história, mas é porque é um ser humano e nós temos essa sensibilidade para sentir a dor do outro. Quantas vezes nós nos emocionamos com um filme, né, com uma leitura? Isso é comum. Então, por isso que ele chama o nosso coração de comboio de corda. Por isso que ele fala que os que leem aquilo que ele escreve, na dor lida sentem bem. Nós também sentimos o que aquele personagem está sentindo, tudo bem? E aí, pensando na questão teórica, lembrando que nós temos a linguagem comum e a linguagem poética, que é exatamente essa diferença na escrita, gente. A linguagem poética é metafórica, né? Trabalha com a questão fictícia. E a linguagem comum, não. A linguagem comum precisa trabalhar com a linguagem denotativa, né? Não pode haver dupla interpretação nessa linguagem comum. A linguagem poética, não. Ela permite a subjetividade, porque é uma linguagem conotativa metafórica. Então, por exemplo, numa notícia, eu preciso colocar, né? A notícia, exatamente, o que aconteceu na notícia, eu não posso colocar a minha opinião, não pode ser algo subjetivo. Então, o poeta José Paulo Paes morre aos 72, ponto final. O poeta José Paulo Paes morreu ontem, de edema pulmonar, aos 72 anos. Autor de A Poesia Está Morta, mas juro que não fui eu, era ainda tradutor e ensaísta, ou seja, a linguagem denotativa direta, sem nenhum processo metafórico. Diferente do poema, hein? Linguagem conotativa, me permite essa subjetividade. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo nos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. Tá? Então, importante lembrar dessa diferença também, da conotação e da denotação que existe na literatura, ok? E aí, gente, como estudamos literatura para a gente finalizar esse primeiro momento? Sempre estudamos pensando no contexto histórico, social e literário. Então, eu estou fazendo a leitura de uma obra, ela se passa em determinado contexto histórico, né, num tempo. Esse contexto histórico me auxilia para compreender como a sociedade da época se comportava e daí eu consigo entender o contexto literário em que aquela obra está inserida, onde que ela vai se encaixar. Então, sempre pensar, estou fazendo a leitura de uma obra, contexto histórico, contexto social e contexto literário, ok? Então, esse é o nosso primeiro momento de introdução ao pensamento literário. Continuaremos falando sobre literatura, ok, pessoal? Façam anotações, espero que vocês tenham compreendido esses conceitos. Fechou, pessoal? Grande abraço para vocês, até a próxima!